Olá, meu nome é Eduarda Gabriela, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás e estou cursando a disciplina História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, como núcleo livre. Irei discorrer um pouco sobre um assunto pouco comentado, que é a diáspora africana no Brasil. Mas o que é diáspora? Então, diáspora é um termo usado para descrever qualquer comunidade étnica ou religiosa que vive dispersa ou fora do seu lugar de origem, no caso, os africanos. E utilizando como referência o documentário Brasil, uma história conveniente, da BBC, feita nos anos 2000, irei comentar sobre a escravidão no Brasil, destacando seus principais tópicos. Bom, a história da escravidão no Brasil remonta ao século XVI, quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram ao país e passaram a explorar suas riquezas naturais. E para cultivar a terra e extrair recursos, como o ouro e o açúcar, os colonizadores utilizaram mão de obra escrava de africanos capturados em expedições realizadas pelas potências europeias. E o comércio de escravos africanos para o Brasil durou mais de 3 séculos e tornou a maior importação de pessoas escravizadas do mundo. Estima-se que entre 1550 e 1850, cerca de 5,8 milhões de africanos tenham sido transportados para o Brasil como escravos. A condição de escravidão era brutal e desumana, os escravos sendo tratados como mercadorias e propriedade de seus donos. Eles eram forçados a trabalhar longas horas em condições insalubres e perigosas, sem direito à proteção legal. E, além disso, os escravos sofreram muita violência física e sexual, além também da separação de suas famílias e as perdas de suas culturas e línguas originais. E com isso leva a atenção sobre a mortalidade e doenças dos escravos africanos. E sobre isso eu separei uma citação da autora Kate Barbosa, do trabalho Escravidão, Mortalidade e Doença, Notas para o Estudo das Dimensões da Diáspora Africana no Brasil, que foi publicado em 2008. A autora escreve assim: não resta dúvida que o impacto migratório forçado trouxe consequências conjunturais e demográficas. Porém, é fundamental dar relevo aos aspectos ambientais, às condições sanitárias, os regimes de trabalho, as dietas alimentares, os vestuários, entre outros, para explicar as dinâmicas de mobilidade e mortalidade numa sociedade escravista. Então, as causas da mortalidade, da grande mortalidade dos escravos, era a falta de água potável, a ausência de saneamento básico, abrigo e alimentação deploráveis, trabalhos excessivos, longas jornadas de trabalho. Também pode ser acrescentado as torturas e os castigos, que eram desumanos, o não acesso a remédios e a médicos, também levavam à grande mortalidade dos escravos. Então, de acordo com a Lei nº 1, de 14 de janeiro de 1837, fala que são proibidos de frequentar as escolas públicas. Primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Então, os negros, eles não faziam parte da sociedade, eles não eram aceitos pela sociedade. Em nenhum aspecto eles não tinham nenhum direito. Mas depois de muita luta, ocorreu a abolição da escravatura, que no dia 13 de maio de 1888,
aconteceu por meio da Lei Áurea a abolição da escravatura no Brasil. O Brasil foi o último grande país a abolir a escravatura. Então, a causa abolicionista ganhou força com a adesão de diferentes grupos sociais. E em 1887, a situação já estava insustentável, pois as revoltas de escravos haviam se espalhado por todo o país, levando assim à abolição. Porém, qual era a situação dos ex-escravos após a abolição? Bom, apesar de estarem livres, eles não tinham oportunidade de ascender socialmente. As condições ruins e os salários baixos garantiam aos ex-escravos uma posição subalterna e marginalizada na sociedade. O mesmo ocorreu nas grandes cidades, uma vez que esses libertos, sem oportunidades e sem estudos, eram sujeitos a empregos ruins e mal remunerados. De acordo com o Código Penal, Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890, que foi 2 anos depois da abolição, dizia que os que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada iriam para a cadeia, bem como os que estivessem jogando ou portando objetos relativos à capoeira. Então, mesmo depois de libertos, os escravos não eram aceitos nas sociedades, sofriam muito preconceito sobre a sua cultura e a sua cor. Foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que racismo é crime. E ainda assim, na maioria das ocorrências, se minimiza o racismo enquanto injúria racial e nada acontece. Portanto, o fim da escravidão não garantia condições de vida dignas aos ex-escravos, que passavam por dificuldades por conta do preconceito e da exclusão social, deixando cicatrizes profundas. E hoje em dia, os negros ainda enfrentam desigualdades em relação aos brancos. Essas foram minhas referências e obrigada por assistir.